Você quer aprender o que é, como é formado ou até mesmo como identificar em uma oração um verbo transitivo indireto? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te explicar o passo a passo completo. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que é o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto precisa de complemento verbal, porém com o auxílio de preposição. Logo, quando nós tivermos um verbo transitivo indireto em uma oração, o complemento deste terá que vir acompanhado de uma preposição. Por isso, falamos que o verbo transitivo indireto possui como complemento verbal, ou seja, como objeto, o nosso objeto indireto. E por que verbo transitivo indireto e objeto indireto? Porque, por meio da nossa preposição, nós temos entre o verbo e o seu complemento uma transitividade indireta, ou seja, a relação do nosso verbo com o seu complemento não é direta, sem a nossa preposição, e sim o oposto. Ela é indireta, pois a sua conexão acontece por meio de uma preposição. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Nesta frase, podemos perceber que o nosso verbo da oração é a palavra gosto. Este verbo ele é classificado como verbo transitivo e indireto, pois o seu complemento verbal, de chocolate, possui uma preposição, ou seja, é um objeto indireto. Porque, se nós observarmos, quem gosta, gosta de algo, de alguém ou de alguma coisa. Portanto, a preposição de sempre será necessária no nosso objeto indireto. Portanto, nesta frase, a expressão de chocolate, o nosso de é a preposição, gosto, relembrando, é o verbo transitivo indireto, e de chocolate, esta expressão, é o nosso complemento verbal, objeto indireto da nossa frase. Portanto, como nós aprendemos e observamos o que é, como é formado e como identificar um verbo transitivo indireto, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação dos verbos transitivos. Vem comigo! Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. Letra A. O cão desapareceu ontem. Nesta oração, temos como verbo a palavra desaparecer. Quando nós analisamos esse verbo, podemos perceber que ele é um verbo intransitivo. Por quê? Pois ele é um verbo significativo, ou seja, por si próprio, nesta oração, ele já declara, apresenta um fato, neste caso, a ação do nosso sujeito, o cão, e é um verbo de ação. Logo, ele é um verbo intransitivo, pois não necessita de um complemento verbal. Por isso, dizemos que a palavra ontem, um advérbio de tempo, não é um complemento verbal, e sim uma palavra que especifica, nos traz nesta frase, o tempo a qual aconteceu o desaparecimento do cão. Portanto, na letra A, o verbo é intransitivo. Letra B. Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. Nesta frase, temos a palavra ofereceram, que é o nosso verbo da oração. Nela, podemos perceber que a sua classificação será um verbo transitivo direto e indireto, ou até mesmo um verbo bitransitivo, podemos dizer das duas maneiras. E por que um verbo transitivo direto e indireto? Pois este verbo e todos os verbos bitransitivos necessitam de dois complementos. Um objeto direto, que não precisa de preposição na sua formação, e o nosso segundo objeto, que neste caso será indireto, pois precisa de uma preposição. Porque, se nós observarmos, ofereceram é um verbo que precisa destes dois complementos. Porque quem oferece, oferece algo, neste caso um prêmio, a alguém, ao vendedor, ao melhor vendedor. Por isso, dizemos que na nossa letra B, o verbo é bitransitivo. Letra C. Eles confiam em seus superiores.
Nesta frase, o verbo confiam é um verbo transitivo direto, pois na sua formação nós temos o nosso objeto, que é indireto, pois possui a nossa preposição em, e, como nós podemos perceber, quem confia, confia em alguém, em algo ou em alguma coisa. Logo, o seu objeto será sempre acompanhado de uma preposição. E, portanto, na nossa letra C, o verbo confiam é classificado como um verbo transitivo indireto, pois, relembrando, o seu objeto, complemento verbal, será indireto. E, por fim, a nossa letra D. Conheço estas coisas. Nesta frase, temos o verbo conheço. Ele é classificado como verbo transitivo direto, pois o seu complemento verbal, estas coisas, não necessita de uma preposição. Logo, quem conhece, conhece alguma coisa ou conhece alguém. Quando observamos, o seu complemento, o seu objeto, é direto, pois não apresenta, não precisa do auxílio de uma preposição. Então, na nossa letra D, o verbo é transitivo direto. Portanto, como observamos que na letra A temos um verbo intransitivo, na letra B, um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Na letra C, um verbo transitivo indireto. E na nossa letra D, um verbo transitivo direto, a nossa resposta desta atividade será a nossa letra C. E o verbo na qual podemos perceber, confiam, é um verbo transitivo indireto. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 6 sobre verbos transitivos indiretos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!